Sejam bem-vindos à live da Máximos, nossa primeira live de muitas. Sou Eduardo, sou um dos fundadores da Máximos. Samuel está entrando aqui, já entrou. Se apresenta aí, Samuel. Já está entrando o pessoal aí conhecido. Sou Samuel, acredito que boa parte me conheça já. Também o cofundador da Máximos aí junto com o Eduardo e mais um pessoal bom. E a gente está aí hoje para falar um pouco da atual situação que a gente se encontra e que está assolando a cabeça de algumas pessoas. Tudo certo aí, Eduardo? Eu acho que está travando um pouco a internet. A internet está dando umas travadas, né? Vocês estão ouvindo aí? Juntou com a chuva, agora tá uma chuva boa. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso atual momento, a saúde das empresas, que é o que a gente está mais preocupado, né? Apesar de que, lógico, a gente tem que lembrar da preocupação principal, que é a saúde, mas também da saúde das nossas empresas, que também está diretamente relacionada à nossa vida e sociedade. Né? Eduardo, vamos esperar às 18 horas, ainda falta 2 minutinhos ainda, para ficar no horário combinado. Bora lá. Então, por que a gente está fazendo essa live, pessoal? A gente decidiu fazer a live porque estão nos procurando, né, bastante cliente ligando para a gente, perguntando o que fazer, quais são as opções legais. A gente sabe que foram editadas algumas medidas provisórias, decretos, e o pessoal está com muita dúvida. E a gente decidiu fazer essa live para falar um pouquinho, né, sobre o que você pode fazer, sobre soluções e, de uma maneira geral, como a gente pode agir nesse momento. Né? Vamos tratar de soluções, ações e comentar um pouquinho, bate-papo mesmo. Inclusive, vocês podem colocar aí suas dúvidas que a gente vai falar um pouquinho. É interessante que, assim, o que motivou a gente a fazer a live, na realidade, foi a situação que a gente se viu. Muitos clientes começaram a entrar em contato, pedir férias individuais para os funcionários, alguns já pedindo coletiva mesmo, rescisões, infelizmente também teve casos de rescisões, e assim, uma certa agonia, um certo desespero em saber como a empresa conseguiria enfim, dar andamento, né? Seguir depois desse momento de pausa, que seria algo meio complicado. E a gente sabe que o desespero assim acaba batendo porque grande parte das empresas pequenas, o fluxo de caixa dela é suficiente às vezes para o quê? Para 5 dias, 10 dias, às vezes nem isso. Muitas vezes essas empresas elas têm aquele caixa recebendo dinheiro de duplicatas a receber e já para pagar a conta. Já serve para pagar uma conta que às vezes já está até em atraso. Então, se ficou sem receber, meu irmão, é complicado você dar seguimento e conseguir pagar seus fornecedores, né? Eu vou fazer uma adenda a essa situação. A maioria das empresas, elas não possuem um fluxo de caixa, uma previsão de fluxo de caixa e não tem esse controle. E, claro, depende de vendas. Né? Se você para as vendas, infelizmente, o impacto é imediato. E a gente sabe disso, e por conta de saber dessa situação, a gente está tentando manobrar, né, através, inclusive, o governo está editando esses decretos em medidas provisórias, tentando ajudar. E a gente está tentando pedir com que os clientes, os empresários, tentem segurar e utilizarem outras formas e não demitir, né? Tentar segurar seus funcionários. E por quê? Tem outras formas de agir sem influenciar diretamente na economia. Porque se você demite, aquela pessoa não vai ter mais condições de manter seus compromissos. E isso gera um ciclo, tá?
esse ciclo ele passa adiante. Essa pessoa também não vai ter condições de arcar com os compromissos anteriormente assumidos e a próxima pessoa da mesma forma e assim sucessivamente. Isso gera um ciclo ruim para a economia. Então, nossa indicação é que você possa antecipar férias, inclusive feriados. Isso é uma situação interessante. Todo mundo fala que o Brasil tem muitos feriados. Então, você pode juntar todos os feriados do ano e antecipar agora nesse período. De forma que você não vai ter dispêndio financeiro, você não vai ter que pagar porque é feriado. Lá na frente você vai compensar. Na verdade, tem o dispêndio, porém lá na frente você vai compensar e vai poder utilizar aqueles dias que estavam parados, como feriados vão ser produtivos, né? Então, e também trabalhar com outra opção também seria o banco de horas, não sei se eu falei. Banco de horas também é uma opção viável que você não tem dispêndio financeiro imediato, né? O Felipe Juan está perguntando em relação à medida provisória do Bolsonaro, no caso, que autoriza o diferimento dos impostos. Por enquanto, Juan, ele foi diferido o Simples Nacional e parte do INSS patronal, que são as contribuições aos S lá, né? Que é questão de, enfim, do SES, essas coisas, Senat. Senat, exatamente. E aí, assim, você não precisa fazer muita coisa. O benefício está instituído, ele está valendo já, como é medida provisória, ela já entra em vigor imediato já, ela tem validade de até 120 dias. E aí, quando for na apuração do teu imposto, do imposto da tua empresa, no caso, a gente já vai retirar os impostos federais. No caso, no mês de março, que você vai pagar dia 20 de abril, tu só vai pagar os impostos estaduais. Porque os impostos federais eles vão ser diferidos. Você só vai pagar ele lá mais na frente, certo? Então, o FGTS também aí, vamos antecipar. Sim. A Caixa também disponibilizou esse diferimento do FGTS. Uhum. Dando continuidade, podem perguntar. A gente vai parando e vai seguindo, vai tentando seguir o nosso cronograma também, que é uma conversa rápida, mas que a gente quer abordar bastante assunto. No caso, o que prejudicou bastante a situação, que deu digamos que um grau maior de desespero, foi o tanto de informação que a gente recebe, né, cara? A gente acabou recebendo muita informação, tanto na TV, quanto em WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram também, muita informação e bastante informações eram fake news. Então, assim, a gente acaba desesperando, tendo alguns medos e na realidade é história, né? Não é nem verdade, né? Eu estava até comentando com o Eduardo mais cedo de um caso que eu recebi, que estavam falando, por exemplo, que quando você recebia uma encomenda da China, né? Assim, uma encomenda geral, que você estourava o plástico bolha, aquele ar que saía lá poderia ter o vírus, já que o plástico bolha era feito lá na China, então o vírus poderia estar dentro do plástico bolha e assim você pegar a doença, assim, para se ver o nível da situação, né? Criatividade incrível. E falando em fake news, teve um engraçado que o pessoal comentando que ao ingerir álcool você estaria combatendo o coronavírus. Não, surgiu muita coisa. Inclusive coisas até sérias também falaram em relação agora, já Sim. Nova essa. Falaram que o Distrito Federal voltaria com as aulas agora já na segunda-feira, com comércio e tudo mais, sendo que também era fake news, não era verdade. Então, assim, é delicado. Você tem que ficar bem atento para não cair em conversa falsa, né, nessas fake news, porque senão aumenta até o desespero, né? A Jamila fez uma pergunta, Samuel, sobre a questão dos autônomos, se precisam pagar impostos nesse momento. No caso dela, a empresa do Simples Nacional já preveu essa medida provisória, ela primeira já preveu o adiamento, o diferimento do Simples Nacional, do DAS. Então, no teu caso, Jamila, não vai ter que pagar nesse momento, né? Vai ter um período aí para que a economia volte ao normal. O Felipe Juan fez outra pergunta também, acabou que eu passei, eu não vi direito. Ah, tá, sobre o Estado, né? Não abriu mão. Por enquanto não abriu, ainda não. O que o Estado fez hoje, né, que eu vi, foi a questão de IPVA. Que o IPVA foi adiado. No caso é diferido, né? Tem um prazo maior para o pagamento.
Até abordando um pouco aquela primeira pergunta que tu fez, Juan, assim, só para contextualizar, é bom que se entenda o seguinte, ó, o que o Bolsonaro criou, na verdade, foi uma medida provisória, que é só ele que pode criar, que é justamente a única pessoa que pode criar uma medida provisória aqui no Brasil é o Bolsonaro, digamos assim, porque ela é criada só pelo presidente, né? E aí, assim, o Congresso ele tem 120 dias para analisar. Se for aprovado, isso que o Bolsonaro falou, vai virar lei. E se não for aprovada, vai ser provisório durante esse período, porque ela é usada justamente nesses casos de calamidade. E aí tem a situação do decreto. O decreto, que tu até citou ele como decreto, ele já é o que o Flávio Dino e o que o Assis fizeram. Porque tanto o Flávio Dino quanto o Assis, eles decretaram, né? Fizeram também os decretos deles, cada um de uma forma. Primeiro o Flávio Dino e posteriormente o Assis. Então, assim, eles buscam a realidade local, porque, claro, o Bolsonaro ele tem a visão ampla. Então, ele faz algo para o Brasil inteiro, aí o Flávio Dino pega e fala, não, mas meu estado não é assim, meu estado eu tenho que, por exemplo, liberar determinada atividade. Aí pegou o Flávio Dino, liberou determinada atividade, por exemplo. E, posteriormente, o Assis pega e fala, não, mas para a Imperatriz não, para a Imperatriz é diferente, eu tenho que liberar mais essa e essa atividade, entende? Então, assim, vai tipo passo a passo. Foi isso que passou. E teve muita informação, cara. Saiu a medida provisória do Bolsonaro, aí logo depois saiu o decreto do Flávio Dino, logo depois saiu o decreto do prefeito Assis, e aí deu uma confusão na cabeça de todo mundo. Mas todas elas são complementos. É importante a gente citar, Samuel, essa questão até da jurisdição, né? No caso, por exemplo, Flávio Dino editou esse decreto já proibindo a questão da circulação de pessoas interestadualmente, né? No caso, entre os estados, e proibindo a circulação, beleza. No caso, o Flávio Dino pode trabalhar em âmbito estadual. E para a parte dos aeroportos, a parte aérea já é de competência da União. Então, quem regula essa situação seria o presidente. E também agora, entrando na nossa cidade, o Assis regula questões da cidade. Então, ele vai verificar o que de fato é essencial para a cidade de Imperatriz, e no caso ele decretou que fosse utilizar também a questão da abertura com restrições de horário para algumas atividades, como autopeças, serviços de contabilidade, agropecuárias, inclusive agora, empresas que revendem insumos, né? Então é muito importante essa situação, porque houve informação de um lado, informação de outro, informação de três entes, e isso não ajudou muito os cidadãos, né? Escritório, tu falou escritório de contabilidade? Não, né? Escritório de Falei. contabilidade, tu falou, porque eu não escutei. Mas também, porque metalúrgicas assim, também, né? então, são atividades que dão suporte para atividades essenciais. Aí acaba sendo meio que um ciclo, né? Assim, se você vai dar a volta inteira a qualquer, por exemplo, uma atividade essencial como, deixa eu pensar pronto, os hospitais. Hospitais precisam, para atender as pessoas, eles precisam ter comida. Se eles estão tendo movimento fiscal lá, estão emitindo nota, estão com os funcionários, vai ter a parte da folha. Eles precisam de energia, eles precisam de água. Então, assim, uma empresa que é totalmente essencial, igual ao hospital, ela vai precisar de muitas outras empresas. É basicamente isso. A ambulância vai precisar da autopeças, como o Eduardo citou agora há pouco, né? Para que a agropecuária em geral vai alimentar a galera também, vai chegar a comida. Então, assim, no fundo, acaba tudo se tornando essencial e é uma dificuldade muito grande você parar, porque acaba que você para um lado e começa a analisar, apertou de um lado, folgou do outro. Quando você folga do outro lado, aperta de outro lado. É complicado isso aí. Você tem que ficar bem atento para não acabar fazendo besteira e voltando atrás, igual aconteceu bastante, né? Vamos dar um alô para o Marquinhos aí, nosso presidente do Conjota, que entrou aí na nossa live. Obrigado, gente, pela presença, viu? É um prazer receber, viu? E continuando, né? Então, houve muitas informações trocadas, né? O pessoal falou o governo federal editou de uma forma, aí o governo estadual restringiu algumas outras coisas e o municipal tratou da situação local. Olha, o Steven a teia comercial, grande Steven, é isso mesmo. É uma palavra mais bonita aí. Show de bola, é exatamente isso, né? A gente comenta que, por exemplo,
a atividade essencial ela necessita de outros insumos para funcionar. E esses insumos, quem faz, geralmente, são outras empresas, outras pessoas jurídicas. E se essas pessoas jurídicas estão fechadas em função do decreto, como que o hospital, por exemplo, no nosso exemplo que o Samuel comentou, como é que o hospital funcionaria? A gente tem que pensar em soluções, tá? Em atender a todas as exigências, todas as restrições que a Organização Mundial da Saúde está colocando como orientação, é preciso cumprir. Se a gente cumprir isso, a gente vai passar por esse momento com prejuízo, mais vivos. E é o que mais importa. Prejuízo a gente suporta. Agora a vida, né? Então, seguir as orientações. Não vejo necessidade de pânico nem de histeria, gente. Essas palavras têm que andar longe da gente. Nós temos que ser formadores de opiniões, nós temos que trabalhar com foco na solução. É isso que eu venho falando sempre para os empresários. Se o seu negócio não tem como funcionar com delivery, o que eu acho muito difícil, porque grandes empresas hoje utilizam e-commerce, né? Então, você tem que, na verdade, aproveitar esse momento e enxergar a oportunidade que há na internet, que está disponível para todos nós. Jamar e Jamila estão aí também. Natália, vários alôs aqui, a galera em peso aí. Sejam todos bem-vindos. Então, gente, vamos conversar aí, pode comentar aí que é pra gente conversar mais. Justamente, perguntem pra gente. Bora ver se a gente se ajeita aqui. Agora, seguindo, gente, apesar do tanto de fake news que teve, informação assim errada, a gente tá vendo de perto aí que tá muita coisa fechada, né, cara? A gente vai chegar aí, Rafael. O Rafael comentou isso, meu. Ele falou que isolamento vertical seria a solução. A gente vai chegar nessa solução. Já a gente chega. Eu não vi essa parte, não. Eu acabei passando. Júnior, um abraço, Júnior. Mas assim, cara, o que acontece? A gente desce ali, por exemplo, a Dorival aqui da nossa cidade, a gente se espanta, né? Muita coisa fechada e aí todo mundo fica com medo. E aí, assim, o que a gente tem que parar para pensar? É igual o Eduardo estava falando. A gente tem que tentar analisar ideias novas. Ideias novas que façam o nosso negócio rodar. E o que é mais interessante é que se vocês prestarem atenção no Instagram, não sei, em outros locais, o pessoal não parou de vender, cara. Não parou. Poucas lojas pararam de vender 100%. Elas fecharam as portas, mas elas não pararam de vender. E aí surgem algumas ideias, e o pessoal botando quente para a gente fazer, como aquelas até que nós recebemos no WhatsApp, Eduardo, lá do apoio aos negócios locais. Né? Que é a situação de se esforçar para comprar, por exemplo, no mercado do bairro, comprar aqui pertinho de casa, para você fazer a economia girar. Porque essa galera é a mais prejudicada. Por mais que, enfim, as grandes também precisam, porque empregam muita gente, mas as grandes normalmente têm gordura para queimar. Enquanto as pequenas não têm essa gordura para queimar, elas precisam do pão de cada dia. E aí você fazendo esse apoio ao negócio local, valorizando o pequeno empreendedor, trazendo esse consumo que antes normalmente era, por exemplo, de um grande supermercado, tipo o Mateus, você traz para um mini mercado do lado da sua casa, você vai estar ajudando a rodar a economia. Né? É importantíssimo, pessoal, que a gente utilize de empresas que estão no nosso bairro. É uma campanha que a CONAG está fazendo com o jovem, que são conselhos de jovens empresários pelo Brasil. E a gente precisa ajudar, no caso, as empresas que estão próximas a gente, no nosso bairro, etc. Porque o pessoal, como o Samuel falou, não tem gordura para queimar. Então, eles precisam dessas vendas diárias. Isso é muito importante. Um exemplo que a gente pode dar também de solução para esse momento, além de trabalhar delivery, né, fazer parcerias com empresas de delivery, que aqui já tem empresas locais que trabalham com essa atividade, você pode trabalhar com vendas futuras. É importante a gente falar isso. Por quê? Vou dar um exemplo do Hotel Urbano. O que o Hotel Urbano está fazendo? Empresa de turismo. Veja bem, o turismo nesse momento está, infelizmente, as vendas de todas as empresas, em média, caiu 70%. Essa é a realidade que a gente tem. Mas para turismo, infelizmente, é em torno de 90%, até mais. O que eles estão fazendo para sobreviver? Eles estão trabalhando com pacotes de viagens futuras.
Dando exemplo do Hotel Urbano, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo pacotes para viagem em 2021. O que é isso? Eu vendo agora, equilibro financeiramente minha empresa, mas eu vou entregar daqui a um mês, daqui a um ano. Então, você pode utilizar isso. Você que é cabeleireiro, também que parou totalmente, que o pessoal está com medo, barbeiro. Tem tantas atividades que você não tem como fazer delivery, mas tem como fazer uma venda futura. Então, fica a solução para você. Não deixe de trabalhar, como o Samuel falou também da agora. Tem muita empresa de porta fechada, mas vendendo. E é isso que você tem que fazer. Se você vende serviço, vá atrás do seu cliente. Fique em contato com ele. Eduardo, Essa é a dica. Só vendo os comentários aqui, isso que o Steven falou novamente, né? Isso aí de aperfeiçoar o lado digital, que antigamente era o futuro, né? Mas hoje é o presente, já não é mais nem futuro. Todo mundo tem que ter lado digital. É o momento das redes sociais. Vocês estão vendo aí, hoje deve ter umas 25 lives no Instagram, só dos conhecidos seus. Porque tá todo mundo no Instagram, todo mundo tá no Instagram, no WhatsApp, então é o momento. E tanto a Jamaila quanto o Rafael perguntaram em relação ao imposto de renda. Até o momento que eu vi, não tinha adiado, cara. Mas a gente está na Não esperança que tem adie. informação. A gente está na esperança que adie, porque não tem como você fazer um imposto de renda sem conversar tete a tete. Até tem, mas é meio que comum, rotineiro, que o cara tem aquela conversa, é o momento que o cara vai no escritório conversar. E isso, principalmente para o interior, até que acredito que em grandes cidades já diminuiu bastante, mas principalmente no interior é difícil. Tem muitos clientes nossos, a grande maioria, graças a Deus, já está bem enturmado com a tecnologia, mas tem muitos clientes nossos que eles não têm nem celular que tira foto, não. É celular tipo aqueles antigos, né? Então, como é que o cara desse vai fazer? Como é que ele vai levar o documento se ele está até preso, amarrado em casa pelos filhos, né? Porque, de fato, está tendo muito isso, né? Da galera presa em casa mesmo, sem poder sair. Então, a gente acredita, inclusive foi solicitado tanto pela OAB quanto pelo CFC já a questão do adiamento da declaração do imposto de renda, e eu acredito que ainda vai ser feito. Até porque permanece ainda dia 30, Rafael, se nada me engano, dia 30 ainda é o último. Então, assim, mas eu acredito que vai adiar porque é uma declaração, outras declarações parecidas com ela foram adiadas. A DEFIS, que é a declaração do Simples, que era 31 de março, foi adiada. E outras declarações também da pessoa jurídica foram adiadas. Então, não tem por que não Também tirar. a do microempreendedor individual, né, foi adiada. Então, assim, a gente espera ainda, tem esperança que vá ser, sim, adiado mais para frente, né? Vamos comentar aqui também o exemplo da Stellar Toys, que fez também essa modalidade de venda futura. O exemplo legal, Eduardo, é o da Stella, né? Olha, o Enos está até confirmando aqui que o delegado da Receita Federal disse que o prazo não mudou. Mas assim, não mudou até agora, né? A gente tem esperança que mude ainda. Tá na esperança que até aí, sei lá, semana que vem mude. Apesar de que vai ter uma reviravolta. Pelo menos aqui na nossa cidade estão falando, né? Tá quase certo que segunda-feira o comércio vai abrir normalmente. Então, eu não sei como é que vai ser, se isso vai influenciar na decisão aí dos órgãos para não adiar as declarações. Voltando para a questão dos exemplos, que o Eduardo estava falando da venda futura, dos vouchers, teve uma situação da Stella Artois que eu fiquei assim, besta com a história, bem legal. Eles estão promovendo, tipo, que você compre, igual o Eduardo está falando, praticamente, igual o Hotel Urbano fez, que você compre um voucher para ir jantar, por exemplo, no restaurante aqui da cidade, né? Aí você compra esse voucher, mas você só vai poder usar daqui a 3 meses. E um prato que, por exemplo, é R$100, no voucher você vai comprar por R$60. Então, assim, é bom porque você compra agora e dá uma economizada no valor, e é bom para o restaurante porque o restaurante está sem fluxo de caixa. Então, o dinheiro entra, o dinheiro gira, ele não vai precisar, talvez, demitir ninguém, apesar de não estar cozinhando, mas vai conseguir pagar as férias, porque não é só dar férias, né? Só mesmo, não é só dar férias, é dar as férias e pagar as férias, que é o mais difícil, né? Porque se fosse só dar as férias ia ser bom, né? Mas tem que pagar e antecipado. Então é uma forma bem legal de ajudar também. Não sei se vocês têm outros exemplos aí. Toda a confusão com as férias, né? Marquinhos, isso aí, cara, tá delicado, meu irmão. Porque, assim, o que a legislação diz? A legislação fala que você tem que avisar as férias com 30 dias de antecedência, aí deu as férias, o cara vai pagar as férias antecipado e ponto final. Só que nós estamos num momento de calamidade, um momento muito complicado. E esse momento complicado, ele abre brecha para você fazer o que não é
tão assim certinho, digamos, né? E, inclusive abre possibilidade de dar as férias com até 2 dias de antecedência. Só que o que é que eu particularmente, eu tenho falado, eu mesmo, não digo nem a Máximos, eu digo para o pessoal que me ligou, clientes que me ligaram, claro que normalmente eu falo em nome da Máximos, mas eu tenho falado o seguinte, cara, na situação que nós estamos, se você conseguir dar as férias hoje, avisando hoje, mas pagar isso, por mais que esse cara lá na frente, ele entre na justiça e queira falar que você não avisou as férias dele, eu não acredito que vai ter um juiz que vai falar, Não, você tá não, errado, você tem que ter avisado as férias antes. Não existe, cara, isso não aí não vai existe. ser Então, problema, não. quem consegue, quem tiver condições financeiras de antecipar as férias da galera, botar a galera para ir para casa e parar de trabalhar nesse momento, assim, é fazer isso mesmo que não tenha cumprido o aviso, igual a Jamila tá falando, né? A Jamila comentou, né, das 48 horas. Esse é o prazo que a medida provisória editou, né? Exato. Porque anteriormente era 30 dias, mas em virtude do estado de calamidade, é por 48 horas Ó, o o Diego fez correto. uma pergunta legal também em relação a questão de retornar das férias, né? De, tipo, chamar o cara de volta, né, Diego? Tipo, por exemplo, vamos supor que o comércio abriu segunda-feira agora. Aí tem gente que vai estar só com 5, 6 dias de férias, né? E aí, não, quero que o pessoal volte agora. É a mesma situação. O comum é que eles não voltem, é que eles continuem realmente em casa. Mas a situação de calamidade houve uma mudança que não dependeu da empresa e não dependeu do funcionário, uma mudança que Força veio de uma maior, né, que força a gente externa, chama. exato. O governo, o município chegou e falou, olha gente, todo mundo vai trabalhar. Então, assim, meu irmão, volta a trabalhar, cancela as férias, pega os dias que deu de férias, paga, vê a diferença, faz cálculo, conversa com a contabilidade para poder fazer os cálculos certinhos. E por mais que não seja o correto, o que está na lei, né? Mas vai ficar, pelo menos, assim, digamos que acobertado pela Momentaneamente. calamidade. Ó, É. esse Viano, né? Sim, tu perguntou o que, Rafael, da medida do governo para liberação do crédito para as pequenas e médias empresas. Sim. Está em projeto ainda, né? Ainda não saiu. A ideia, Rafael, é que o governo federal assuma, é como se fosse assumir a folha da empresa, mas na verdade é um crédito do empresário pagar a folha dos funcionários com até 2 salários. Só que é limitado a 2 salários e é um empréstimo com 6 meses de carência com juros baixos, de 3,75 anual. E você podendo pagar com um prazo gigante, né? Então, é um empréstimo. Eu não vejo tanta... É uma ajuda? Sim, claro que é. Vai ajudar? Vai. Mas não resolve. Infelizmente, não resolve. Exatamente. Aí, o que tem mais aí Ó, de Ruth, dos em relação a projetos, essa né? situação das férias, só o que a Ruth falou aqui, o que o Terminei, vai governo lá. autorizou foi que o terço constitucional, no caso, as férias seriam pagas normalmente, mas o terço constitucional poderia ser pago juntamente com o 13º. Agora, as férias em si deveriam ser pagas, mas como a gente está dizendo, gente, é um estado de calamidade, é uma situação totalmente atípica. O próprio Steven, que é advogado, também com certeza está bem por dentro, falou dessa situação de avisar o Ministério da Economia ou a Comissão Especial do Trabalho e pronto, meu irmão, vai fazendo e só tem que ter o bom senso, tem que ter a razão para analisar e não fazer, claro, não deixar de pagar nenhum direito do seu funcionário, da sua equipe, né? Não, então, Rafael, ajuda mesmo, cara. Com certeza é uma ajuda que a gente não pode negar, que é importante a ajuda. O que eu queria ver do governo federal era que ele... Porque é o seguinte, vamos lá, Bolsonaro ele segue muito o que o Trump faz, né, nos Estados Unidos. E, cara, o pacote de ajuda nos Estados Unidos foi absurdo. Lá eles vão fazer algo extraordinário. Vão proteger emprego mesmo. Vão dar de seguro-desemprego para quem perdeu o emprego. Vão renunciar, não postergar pagamento, vão renunciar parte do a receber, no caso dos impostos, vão ajudar com empréstimo também as empresas. Então, assim, eu tiro por lá o negócio tá muito bom. Lá dá para parar, né? Dá para parar, a galera pode parar por 15 dias que não vai quebrar. Agora aqui não. Aqui, o empreendedor brasileiro tem que ser guerreiro, mano. Vai parar aí tem muito dinheiro, né? Mas aqui, pô, o Brasil também a gente é muito rico.
Poderia, não precisa ser 1 trilhão, mas pelo menos meio bilhão poderia ser. Dava Só que para lá é 1 trilhão de dólares, né? Aqui é meio bilhão de reais, então Aí vale tem mal um uma pouquinho, né? diferença grande, né? Ele tem uma grande diferença aí. A Micaele, Mas tá bom, cara, tá bom. Pelo menos isso. Vai, fala aí, senhor. a Micaele perguntou do crédito para microempreendedor, né? Esses créditos eles vão sair. Sim, eu ia Pode comentar isso, falar. fala aí assim. Sim, Não, eu pode ia falar. comentar sobre a Câmara. A Câmara aprovou o projeto que prevê o pagamento de R$ 600, né, para autônomos, no caso, o microempreendedor individual também, até informais que tem cadastro no Sistema Único. Eu não sei bem como é que o governo vai controlar a questão desses autônomos informais, porque até que o microempreendedor individual é tranquilo de controlar. Eles estão ali, tem cadastro, estão pagando e Eu tal. acredito, Mas os Eduardo. informais, eu Eu não sei acredito ainda. que vai Então, ser pela declaração do imposto de renda, porque o cara se declara na declaração do imposto de renda como autônomo, né? E coloca lá que recebeu de pessoa física ou de terceiros, né? Eu acredito que vai ser por ali, cara. Eu não sei também, mas é uma possibilidade, porque é uma forma de controle dele, né? Aí, em relação a esse negócio dos R$ 600 que o Eduardo está falando, é claro que o governo não vai sair dando esse dinheiro assim à lá vão ter, né? Ele vai ter pois uma é. série de critérios aí que o cara tem que cumprir. Eu digo essa situação, Eduardo, porque, inclusive, lá na informação que veio, né, do próprio decreto que vai sair, do decreto não, acho que vai ser medida, né, que vai sair, ou é projeto de lei? O Eu que não é tô o lembrando. de 600 é O a de Câmara, 600. é projeto de lei mesmo. Não, então é projeto de lei. Aí ele está falando que quem tiver declarado rendimentos acima de R$ 28.559,70, né, que é o limite lá do imposto de renda, não vai receber os R$ 600. Então, por isso é que eu acho que é uma das formas que ele vai fazer, analisando o imposto de renda da galera, que é para ver se declarou dessa forma ou não. Pois é. Tem alguns critérios ainda que vão ajudar. Mas ainda assim, eu acredito que é necessário fiscalização, porque, infelizmente, o brasileiro inventa moda. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, infelizmente. Aí, assim, Aí, a gente tá teve vendo alguma que pergunta, Samuel? Dá uma olhadinha aí. teve, eu não vi. Ah, tá. Assim, A Jamila que comentou que a tendência seria adotar o isolamento vertical. A gente vai chegar lá, Jamila. A gente vai mas a gente pode comentar até comentar que agora já, Eduardo, porque de fato essa questão de isolamento tem tido muita discussão a respeito de, é, não, tem que ficar em casa, então como é que fala? Quem quer morrer de corona sai, quem quer morrer de fome fica em casa. O pessoal tá falando dessa forma, né? Então, assim, é delicado, cara, porque de fato as duas mortes podem acontecer, tanto do corona quanto de fome, isso não é brincadeira. Porque da forma exatamente, que vai, se o exatamente. Brasil parar, como a gente estava comentando agora há pouco, o Brasil não tem condições de ficar parado igual os Estados Unidos, não, cara. A gente não tem a condição financeira que a galera de lá tem, não é acostumado a poupar igual a galera de lá é. Então, assim, tudo isso influencia. Então, o que a gente acha, a gente estava até comentando isso hoje à tarde, que seria o mais viável, que seria o mais possível? É o isolamento vertical, que não é fechar tudo. Mas o que acontece? A galera pensa, não, então tá, então saem os jovens e os idosos ficam em casa. Também não é só isso, tem que ser bem analisado. Não, Meu caso particular, minha mãe tem efizema pulmonar, tem mais de 60 anos, então ela é do grupo de risco dos mais altos, por sinal. E se eu sair de casa porque eu sou jovem, e se eu voltar para casa e visitar minha mãe, eu estou errado do mesmo jeito, eu estou quebrando o isolamento dela. Então, tem que se isolar tanto os grupos de risco, quanto pessoas que obrigatoriamente vão ter contato com o grupo de risco. Se você conseguir se exatamente. isolar para não ter mais contato com o grupo de risco, excelente. Aí, beleza, tranquilo. Mas, se você não consegue se isolar, igual, por exemplo, eu que não consigo por causa do meu pai, que a gente tem que ajudar a cuidar, não tem como isolar 100%. Então, não adianta, meu irmão. Tem que ter o isolamento da pessoa que é grupo de risco, mas também de quem vai ter contato com o grupo de risco, né? Então, Jamila, essa é a ideia. A Jamila está comentando que muitos jovens moram com idosos. É justamente nesse ponto que a gente é mais conservador nessa situação. Por quê? Eu também acredito, eu sou desse viés de que você tem que isolar os idosos, os grupos de risco e as pessoas que convivem com o grupo de risco. Porque dessa forma você está prevenindo qualquer problema. E também as pessoas que vão trabalhar normalmente, vão abrir comércio, adotar as medidas das orientações que estão sendo passadas pelos órgãos, pelas autoridades. Então, se a gente seguir as orientações, fizer tudo certinho, a gente vai passar pela crise, por essa crise sanitária, com prejuízos
possíveis de se melhorar na frente. Mas se a gente permanecer por mais de 15 dias com a economia parada, os efeitos poderão ser irreversíveis. É isso que me dá medo. Pode estourar as demissões, vão começar a demitir em massa. E o que a gente tem hoje, de 12 milhões de pessoas desempregadas, pode saltar para 40, 50. E isso é um cenário de caos, que nem teve em São Vicente, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro, que 2 supermercados foram saqueados. É esse o cenário, infelizmente, que pode acontecer se a gente continuar com essa paralisação. Rafael, tu falou, infelizmente, o Rafael falou algo que de fato, é porque tem a questão das famílias que moram em um cômodo só, meu irmão, e aí tem o idoso e a galera jovem. Agora, o lado ruim, o grande problema é a malandragem, infelizmente é a malandragem, porque se as pessoas tivessem até o consenso, assim, de falar o seguinte, não, é porque eu moro com idoso, então eu não posso trabalhar, vou ter que trabalhar de casa, vou ter que fazer outra coisa, vou ter que ficar em isolamento, me dar férias e tal. Só que se começa dessa forma, o que vai ter de gente inventando vó que até já morreu, para poder falar, não, eu tô com minha avó, porque eu não posso sair porque eu tô com minha avó. E aí fica complicado, porque ao invés do cara, enfim, né, não, agora eu vou trabalhar porque eu tô tranquilo, não, o cara vai querer ficar em casa recebendo alguma coisa para poder, enfim, se aproveitar. Se aproveitar, né? Infelizmente, mas aí, meu irmão, só com fiscalização, não tem uma outra forma, né? A gente tem que propor soluções, né? Esse é o ponto, e para isso tem vários fóruns já na internet, inclusive tem o pessoal o João Silva, que é CEO da empresa de tecnologia aqui do Maranhão, que percebe isso com o Matheus, infelizmente, não estou recordando o nome, mas ele faz parte de um grupo de apoio a propor soluções tecnológicas para as empresas que têm dificuldades. Então, se você tem uma empresa que está difícil para encontrar a solução, pode falar comigo ou com o Samuel, que a gente vai disponibilizar o link de acesso ao cadastro dessas empresas de startups que estão criando soluções para empresas que hoje não estão com essas soluções prontas. A gente tem essa disponibilidade, a gente tem contato, a gente faz parte do Conjove e facilita esse contato, a gente pode lhe ajudar nesse sentido. Outra solução que a gente pode propor é trabalhar com delivery. Você que pode trabalhar com delivery, às vezes você pensa que não pode, mas pode. Basta você ter uma criatividade a mais. Faça parceria com empresas locais de entregas, delivery. Tem aplicativos, você pode propor uma taxa. Eles, inclusive, estão fazendo uma condição diferenciada nesse período. Estão cobrando uma taxa de R$ 99,00 mais a taxa de entrega. Então, praticamente baixo custo. Não vamos dizer que é sem custo, mas baixo custo, tá? Para você ofertar essa forma de trabalho para o seu cliente, essa forma de entregar sua mercadoria para o seu cliente. E a terceira é trabalhar com vendas futuras. São as soluções que a gente pensa de momento. O que tu acha aí, Samuel? Faltou mais alguma coisa? É basicamente isso. E o que tu falou, às vezes você não está acostumado com delivery. Por exemplo, eu recebi uma propaganda até de uma cliente nossa que vende sapatos, né? E ela está fazendo entrega dos sapatos. Então, ela mostra os modelos para cliente pelo WhatsApp mesmo e, enfim, segue o jogo, consegue vender ainda. É igual o Viana falou aqui, ó, que o isolamento, o benefício que ele trouxe, que a gente tem que pensar no lado positivo de tudo, né? Foi justamente esse se reinventar para fazer, né? Para trabalhar, para vender. E, inclusive, uma coisa que ele falou de verdade aqui mesmo, os serviços públicos passaram a ser digitais. E isso deu uma melhoria no nosso tempo, uma melhorada no tempo que a gente levava para fazer as coisas, né? Já é um lado bom também. Valeu, Rafael, um abraço. Então, só para finalizar aqui a colocação, esse momento, nós não podemos enxergar esse momento como uma crise, uma dificuldade, não. Enxerga esse momento como uma oportunidade de se reinventar, como o Felipe comentou aí. É hora de você analisar o que você pode entregar de diferente para o seu cliente. Por que o cliente
tem que comprar de você. Você já parou para pensar que seu concorrente de comércio não é mais só o comércio da esquina? Tem Americanas que entregam lá, entrega na sua casa, entrega na nossa casa. Então, tem Americanas, tem a Amazon, a maior empresa do mundo de entregas. Tem Alibaba, tem AliExpress, tem Casas Bahia, tem uma infinidade de empresas. Por que que eu, por exemplo, deveria comprar de você? Pense de fato o que que você pode fazer para gerar valor, para agregar valor ao seu produto, ao seu serviço e se destacar no mercado. É um momento de se reinventar, então enxergue isso como uma oportunidade, tá? É isso mesmo. É só isso que tem que fazer, tem que ir atrás mesmo, não pode parar. Não é aproveitar isso como ócio para ficar sem fazer nada em casa, não. Tem que ficar pensando e arrumando jeito de trabalhar. Os contadores, pobre velho, se lascaram foi mais, que trabalharam mais do que o normal, porque o que chegou de demanda, de férias, de rescisão para a gente, fez para aumentar. Felizmente, o home office para a gente ele é uma coisa bem mais tranquila do que para outras pessoas. Então, a gente conseguiu, enfim, trabalhar normalmente. Eu digo que trabalhou até mais. Eu até converso com o pessoal da nossa equipe lá, o Enos mesmo, esse dia, que é o nosso chefe do setor fiscal, quando dando, sei lá, acho que era 9, 10 horas, falando, pronto, pessoal, chega, vou dormir. Tipo assim, porque o cara até esquece, o cara vai estar mexendo, o cara realmente esquece da hora, porque é o lado bom do home office, né? Mas, enfim, nem toda profissão é assim, nem toda empresa consegue fazer assim. Olha aí, ó, quem trabalha muito também aí, ó. Viano, a Vanessa, tudo trabalhando até uma hora dessa aí, com certeza, nem pararam ainda. E é isso aí, pessoal. Era só isso que a gente queria dar uma conversada aí, enfim, explanar nossas ideias, o que a gente pensa. E basicamente isso aí. Agradeço demais a Gente, muito participação. obrigado pela presença. Deixem suas dúvidas, se vocês quiserem depois também a gente pode responder. E vamos juntos, viu? Qualquer coisa, contem com a gente. Estamos aqui para ajudar e servir e compartilhar as informações que a gente acredita ser necessário para todos saírem desse momento de uma forma mais positiva. Com Encarar esse certeza. momento como uma oportunidade. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Encerrar o vídeo.